deixe de ser católico, seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa e também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica, com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de 2000 anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica, para você poder rezar no dia a dia aí na sua casa para a sua santificação. Tem também o aspersor de água benta, para você poder abençoar a sua casa, a sua Igreja Doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. São Pacômio, eremita. São Pacômio é o primeiro organizador da vida monástica. Nasceu no ano de 292 na Tebaida. Nasceu no ano de 292 na Tebaida, no Egito. Os pais eram pagãos e deram ao filho uma educação como outra não era de se esperar, pagã e cheia de superstições. Pacômio, porém, desde menino mostrou grande aversão à idolatria e aos respectivos usos culturais. Mais de uma vez perturbou as sessões do oráculo, tanto que os espíritos se negaram a dar sentença enquanto Pacômio estivesse presente. Na idade de 20 anos foi obrigado ao serviço militar no exército do imperador Maximino. Na viagem à Europa travou relações com cristãos, cuja religião até então lhe era desconhecida. Por curiosidade, indagou dessa doutrina, cuja simplicidade e beleza lhe agradaram tanto que fez o voto de converter-se. Fim da guerra contra Licínio e Constantino, Pacômio voltou para o Egito, onde recebeu o sacramento do batismo. Um dia ouviu falar de um ancião de nome Palemon que morava no deserto, servindo a Deus na solidão. Para lá foi Pacômio, pedindo ao eremita que o aceitasse como companheiro. Palemon se opôs ao pedido do jovem. Meu filho, disse o eremita, a vida monástica não é fácil, como talvez penses. Muitos a experimentaram e não perseveraram. Antes de eu te aceitar, é preciso que faças penitência no mosteiro. Meu único alimento é pão e sal. A metade da noite passo em oração e recitação dos salmos. Ao ouvir essas palavras, Pacômio apavorou-se, mas ainda assim insistiu que fosse aceito. Palemon, vendo essa firmeza, atendeu ao moço e aceitou-o por companheiro. Pacômio dedicou-se com grande fervor ao trabalho e à oração. Tendo um dia se afastado bastante da cela do mestre, ouviu uma voz dizer-lhe na oração: Fica aqui, Pacômio, e funda o mosteiro. Muitos virão para a tua companhia e tu os guiarás pela regra que te darei. Apareceu-lhe um anjo que lhe deu instruções sobre a vida monástica. Pacômio comunicou ao mestre que vira e ouvira, e com licença e aprovação do mesmo, pôs mãos à obra e fundou um convento em Tabena, onde Palemon morou algum tempo com um discípulo. Sentindo-se estar no fim da vida, voltou para a ermida, onde morreu pouco tempo depois nos braços de Pacômio. O primeiro que se associou a Pacômio foi seu irmão João, que se fez cristão, e tendo dado toda a fortuna aos pobres, viveu e morreu pobre e santamente no convento de Tabena. Após a morte do irmão, vieram muitos monges eremitas que pediram admissão no convento de Pacômio. Esta bênção foi sem dúvida a recompensa da perseverança e firmeza que Pacômio mostrou na luta contra terríveis tentações que o assaltaram. Em poucos anos, Pacômio fundou 8 grandes conventos que agasalhavam 7.000 monges. Todos viviam na observância da regra que o fundador lhes dera. Cada convento obedecia a um abade e todos eram sujeitos à direção de um superior geral. Os monges vestiam um hábito de linho grosso, sem mangas e um cordão. Nos ombros levavam uma pele de cabra, a tal chamada melote, e na cabeça tinham um capuz com desenhos de cruzes pequenas. Era este o hábito que usavam dia e noite. Quando iam à comunhão, depunham o cordão e o melote. No convento havia repartições separadas conforme os ofícios dos religiosos. Cada repartição tinha um prior. Os monges eram classificados por letras, sendo a letra A o que significava mais santos e perfeitos, quando a letra X denunciava os menos fervorosos. Sempre 3 monges ocupavam uma cela. A comunidade toda se reunia só para as orações em comum e para as refeições, as quais eram tomadas em silêncio.
A irmã de Pacômio, seguindo-lhe exemplo, abandonou o mundo e, sob a direção do santo irmão, fundou um convento que em pouco tempo contava com 400 religiosas. A fama de santidade de Pacômio se espalhou por todo o Egito e na Ásia Menor. Deus o distinguiu com o dom da profecia e milhares de pessoas de todas as condições vinham para ouvir-lhe os conselhos e buscar lenitivo aos sofrimentos. Pacômio morreu no ano de 348 e com ele 100 monges, todos vitimados pela peste. A grandiosa obra do santo persistiu. 70 anos depois da sua morte, contava 50.000 religiosos. No século XII ainda existiam 500 monges da Ordem de São Pacômio. A Ordem prestou grandes serviços à Igreja Católica nos tempos agitadíssimos das heresias orientais. São Pacômio, rogai por nós. Então, meus irmãos, quando o Senhor chama, né? O Senhor chama de tal forma que não há como dizer não para o Senhor. E o que precisa fazer? Seguir os passos que o Senhor vai nos apontando, o caminho que o Senhor vai nos apontando, fazendo a vontade, a obra de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Só isso que precisa, a gente fazer a vontade de Deus, se abandonar, nós estamos vendo lá com Santa Faustina, né? Se abandonar a vontade de Deus, deixar que Ele dirija a nossa vida, sobretudo nesses tempos que nós estamos, em que tudo está acabando, esses tempos que são os tempos últimos do Apocalipse, estamos aí no fim do mundo já, chegando perto, e é mais ainda necessário que a gente faça a vontade de Deus. Então nós temos aí notícia de pelo menos 2 irmãs aí que com o marido e tal, família, estão se mudando, já tem gente morando em chácara já, e temos mais 2 irmãs aí com notícia que vão fazer a mesma coisa. Vão se mudar aí para a chácara para estar mais perto de Deus, servir mais ao Senhor, plantar as coisinhas ali que vai comer, ter uma vida assim mais fora do burburinho, aquelas coisas que a gente sempre assim indica, né? Quanto mais fora do mundo, quanto mais longe da civilização, da cidade, né? Aquela coisa de selva de pedra, mais perto você pode estar de Deus. Não quer dizer que não vai ter tentação, não quer dizer que não vai ter provação, não quer dizer isso, mas você sai daquela agitação, daquele burburinho e vai para um lugar assim mais tranquilo, e ali então você consegue estar mais próximo, inclusive, da obra de Deus, da criação do Senhor. Foi o que nós fizemos ao chamado de Deus. Porém, alguns têm o chamado de ficar onde estão mesmo, muitos de vocês têm o chamado de ficar onde estão e ser igreja doméstica aí onde estão. Eu acho tudo isso muito válido, porque, como disse São Paulo, o corpo tem vários membros, cada um com uma função, né? O corpo místico de Cristo também é a mesma coisa. E a gente então vai e faz a vontade do Senhor. Porém, que seja o seu coração, então, um lugar de retiro, onde você se retira com o Senhor, onde você se retira para o Senhor, né? Seja o coração daqueles que não podem sair da cidade, mas gostariam de levar uma vida retirada, um lugar de refúgio na frente aí do altar da Sagrada Face, onde rezamos 5 vezes por dia ao vivo, hoje são 7, domingo é mais, né? E é onde rezamos, então, aí, procurando conhecer mais o Senhor, buscando conhecer mais a palavra de Deus, conhecer quem é o nosso Deus, para poder melhor servir. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.